Bom dia! Bom dia, gente! Eu acho que já marca registrado, meu Malu. Bom dia, Malu. Bom dia, pessoal. Bom dia, Elisiano, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Eu esqueci do resto da frase que eu tenho que falar, né? Eu já Uhum. tenho que falar todos os dias. Todas as terças-feiras, às 9 horas, nossa live tradicional, bom dia. Tem um áudio vazando de alguém aí, cochichando do teu lado, eu acho, Malu. Mas Ué, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos começar uma live de um assunto que eu acho que é um assunto que a gente pode ficar toda semana falando um pouquinho dele, né? Porque objeção de venda e como a gente quebra essa objeção, eu acho que não existe uma regra de bolo, né? Vamos falar e ele já vai automaticamente segue esse caminho aí. Eu acho que ele é muito dinâmico, ele tem várias possibilidades para cada objeção. A gente fez uma live até um tempo atrás falando disso, e agora a gente resolveu trazer de novo, porque é um assunto que periodicamente os nossos licenciados pedem para que a gente traga novamente, até para surgir mais ideias. E eu quero deixar, até vou deixar os comentários aqui do lado aberto, porque eu quero a ajuda de todos também nas objeções, porque a gente não está aqui como donos da palavra, donos da razão ou donos da verdade. Achei a frase, donos da verdade. Então, a gente vai compartilhar porque a gente está aprendendo com todo mundo também. exatamente, até Malu, tem algum porque... recado? Hã? Desculpa, pode Tem, não, mas eu falar. ia só complementar que até porque essa época é clássica de objeção, né? Volta às aulas, os gastos das férias, os alunos, né, estão tentando retomar sua rotina, então tem ainda algumas divergências aí que acabam atrapalhando nesse caminho, e nós vamos trazer um pouco mais de clareza para vocês, como o Lisiano falou, a gente já fez uma outra live sobre abordagem de objeção. Se eu não me engano, a gente fez duas, na verdade, uma logo que eu entrei na Ouro, que vai fazer uns 2 anos, se eu não me engano, foi a minha primeira ou segunda live, pelo que eu lembro que eu olhei ontem, e uma ano passado, né? Então, hoje a gente trouxe algumas com uma pegada um pouco diferente, a gente entregando não só a questão da objeção, mas também pensando em algo que a Ouro Moderno pode oferecer para vocês como ferramenta para melhorar isso, né? É isso aí. E sobre os recados, temos sim. Então, Amanhã, vamos lá. curso de Lovable. Olha aí, o Joel tá aí, o Joel tá sempre Eu pedindo. ia dizer, Eu não sei se ele tá amanhã aqui nós ou não, lançamos. porque mudou o layout aqui do Meet e eu não tô Sim, atualizou, né? familiarizado ainda. Mas Uhum. isso é um curso que a galera pede. Eu acho que a gente pode abrir um parênteses rápido até para falar do Lovable, né? Claro. Ele ficou um conteúdo muito evidente na internet, porque ele basicamente ele tem o apoio de uma IA para criar aplicações. Então, se criou uma coisa que se chama Vibe Code, que é a galera que não tem tanta familiaridade com código mesmo, é quase que polêmico isso que eu vou falar, mas não tem tanta familiaridade com código, mas consegue desenvolver softwares utilizando a inteligência artificial. E entre várias ferramentas que existem hoje, talvez a que seja mais famosa, vamos chamar assim, é o Lovable. Então, a gente trouxe esse curso porque ele complementa também, tu pode colocar em marketing digital, pode complementar ele muito bem de pacote. Então, tu tendo, por exemplo, Lovable, tu pode fazer um pacote de programação, colocar ele no final, tu até pode arriscar, eu acho que é legal, colocar junto com o marketing também, que fica legal, porque não existe que a pessoa tenha conhecimento avançado. Claro que tudo depende do tamanho do software. Se tu quer criar um mega de um software de gestor financeiro e tudo mais, um monte de coisa, vai exigir um pouco mais de conhecimento, porque vai ter integrações mais avançadas. Mas é um curso que o pessoal pedia bastante, porque é um assunto que está bastante em evidência na internet. Então, amanhã vai ser liberado esse curso de Lovable, lançamento aí, o grande lançamento de fevereiro. A Malu está ainda ou sumiu a Malu? Cadê a Malu? Tá no mudo? Caiu? Bom, enfim. Já vai voltar. Então, gente, vamos voltar Estamos escutando agora? principal. Estou escutando. Não, a minha câmera simplesmente desligou, tive que entrar e sair aqui, não sei o Não que tem deu. problema. Mas, complementando, nós temos mais um lançamento esse mês, que foi Não, colocado eu ontem, sei. inclusive,
Então ali nós colocamos ontem um vídeo ali que eu participei da gravação e a gente comentou também sobre o nosso Power BI, que é um curso também que vai vir Uma aí atualização, né? com atualização, exatamente. Que o pessoal sabe, acho que a gente pode até, vamos dizer, os últimos 3, 4 meses, viemos aí trabalhando dentro desses cursos da linha mais da tecnologia e da área da programação, da, da inteligência artificial e complementando cada vez mais aí esse grupo de cursos e funcionalidades novas que a internet aí tem a oferecer, enfim. Mas uma coisa que eu digo para vocês que a gente sempre fala com relação aos lançamentos que vocês não tem aquela questão tipo, lançou e aí eu vou ver depois. Gente, lançou o curso, já pega, já abre o curso, já olha, vê o conteúdo, faz a propaganda. Amanhã os materiais de marketing estão disponíveis para vocês, então ficou muito, muito bacana, né? Eu já dei uma olhadinha. O curso também, a questão que a gente fala, que é algo que a gente vem sempre falando muito, o visual dele está lindo demais, então é um curso bem bacana, bem atrativo. E utilizem, né? A gente sempre fala, agora é a hora de vocês estarem divulgando o que está em alta. E o Lovable é um desses que está, né, totalmente em alta. Ô, Malu, a gente pode pegar um gancho disso que a gente está falando com o assunto principal da live. Por quê? Porque a primeira, talvez, objeção, talvez seja a mais clássica objeção de vendas, no geral, é a primeira objeção que a gente vai começar a falar e o pessoal pode ir interagindo com a gente nos comentários, que é o famoso tá caro. Então, o que é? Porque se a gente for pensar em objeção, o que é objeção? Vamos fazer uma analogia como talvez pequenos muros na frente até a pessoa chegar no objetivo final, que é a venda. Então, tem que ir passando esses muros e quebrando esses muros aí para fazer a pessoa chegar lá no final e ela comprar. O que é a relação de tá caro? O que a pessoa tem na cabeça? Na verdade, eu tenho muita clareza para entender que a pessoa, quando diz que ela tá caro, ela só não teve a percepção de valor suficientemente para isso. Eu acho que a gente tem um exemplo bem clássico, que é se nós fôssemos pegar o iPhone. Se tu pegar um contexto, a chance de uma pessoa não conhecer o iPhone é baixa, mas se tu pegar o contexto de a pessoa não conheça e dizer que um telefone custa 8 mil reais, 7 mil reais, a pessoa rapidamente vai te dizer, tá caro. Só que pegando o contexto de um iPhone, que ele se envolve em toda a questão de valor, o iPhone tem muitas coisas implícitas, tem as coisas que são óbvias, que são pega na mão, porque ele é um vidro diferente, porque ele é um alumínio diferente, porque ele tem uma tecnologia, enfim, tem uma série de coisas, mas tem a questão de status, a questão que as pessoas olham, o cara tem um iPhone, então existe quase que uma mística em volta disso que começa a fazer o quê? Começa a fazer com que a pessoa tenha... O valor está aqui. A pessoa começa a aumentar a percepção, o preço está aqui. A pessoa vai aumentando a percepção de valor e, naturalmente, ela acha que não é tão caro assim diante dos benefícios que ela vai ter. E por que eu te falei que por que eu estou falando que é um gancho isso que a gente está falando com a primeira objeção? Porque a pessoa vai achar que está caro ou está barato, começa por uma questão de percepção de valor, como eu falei, segurança, e tudo isso está relacionado com o vendedor que está na frente falando. Se o vendedor não faz ideia do que é Lovable, não faz ideia do que é N8N, o instrutor, então, não está nem cogitando essa possibilidade. Mas se o vendedor ele não tem a confiança de falar o que é o produto que ele está vendendo, simplesmente fica se amparando o mercado está querendo, mas não sabe exatamente o que é, não precisa dar uma aula, mas ele tem que saber o que é. Isso impacta diretamente na percepção de valor. Todos nós, quando a gente chega para comprar qualquer produto, não tem coisa mais chata do que tu perguntar e tu sabe mais do que o vendedor. Isso, para mim, tira toda a moral do vendedor. Porque a pessoa tem que saber no mínimo igual. Ela não pode perder a pessoa chegar e falar uma característica que o vendedor nem sabe. Porque aí ele já não vai, a percepção de valor já vai lá para baixo. Então, o tá caro é a objeção que ela tem uma relação muito próxima com o valor. O que ela está vendo quando entra na escola, se nós pegarmos um atendimento presencial?
Quando ele entra na tua escola, ali já começa a quebrar a objeção dele. Quando ele entra nas redes sociais, que provavelmente foi o passo anterior, ali já começa a quebrar essa objeção. O que ele vai ver nas tuas redes sociais? Tu está vendendo curso de pacote de marketing, tudo, redes sociais, aí entra nas redes sociais da tua escola, ela não é agradável, não é organizada, não é bonita e tudo mais. Já começa a objeção do tá caro, já começa a apitar na cabeça do cliente. Aí ele entra na tua escola, o que ele vê? Aí ele fala com o teu vendedor, o que ele vê? Tudo isso vai quebrando. Como é que é o teu material? Tudo isso vai sendo refletido no tá caro ou tá barato. É óbvio que de imediato, quando a gente fala o preço, a tendência natural é a gente dar uma choradinha, dizer que tá caro. Porque existe aquele momento inicial da negociação até começar a alinhar as expectativas. Agora, a pessoa chegar do início ao fim, tá caro, embora achando que tá caro, é a percepção de valor com que vocês estão entregando que não tá batendo. Isso aí. E tu sabe que, Lisiano, sempre falo da minha experiência que eu tive com franquia, e quando a gente tinha atendimento, a gente apresentava exatamente todas as coisas de vantagens que a escola tinha. Os materiais eram didáticos, eram interativos junto com o curso, enfim, mostrava tudo que era realmente benéfico para o aluno. E o aluno vinha com quem no lead, vinha e falava, tá caro. Eu disse, tá, mas tá caro comparado ao quê? Qual é a tua comparação? A comparação que tu tá falando para mim no vídeo do YouTube, que é um vídeo gravado, que é uma aula que tu nem vai ter uma garantia depois que realmente tu aprendeu, porque tu não foi feito um exercício, ou uma escola que às vezes não tem nenhum instrutor para poder te dar uma boa, né, um bom reforço ali, ver se realmente tu tá aprendendo, ficar de olho ali nas tuas pontuações dos exercícios. Às vezes, a comparação que eles fazem é realmente apenas os cifrões ali, tipo, os valores que tem no preço. Ah, R$ 699, mas lá no fulano ali, eu vi na internet, R$ 39,90. Tudo bem. Faz o curso do fulano de R$ 39,90, que vem um monte de programinha pronto e funcionalidades e tal. Chega na hora de trabalhar, chega na hora de aplicar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu fiz um curso online, não adiantou de nada. Eu tive que depois fazer um curso pago, justamente porque eu não entendi, e eu tinha dúvida e eu mandava para um chat, que a dúvida que eu tinha é que nem o chat, ou às vezes o chat não sabia me responder, porque não era um instrutor, era uma pessoa que era da plataforma paga para me responder, ou às vezes eu ficava até sem resposta. E no final, da moral da história, o certificado não adiantou de nada. Ô, Malu, mas tem uma coisa, assim, eu acho que tu pulou aqui a nossa lista, mas tudo bem. Eu olho no YouTube... Não, eu estava falando do caro. Essa objeção do vídeo do YouTube, eu acho muito fraca. Por quê? Eu posso ver no YouTube ali, e é igual. A probabilidade de pessoas que aprendem somente vendo no YouTube um vídeo e sai fazendo é muito baixa. A pessoa pode olhar, ela tem uma ideia, ela olha no YouTube e tudo mais. Mas a gente sabe quantas vezes a gente olha no YouTube, é bem facilzinho, chega na hora, não é isso. Então, eu já passei. Eu gosto de olhar as coisas no YouTube antes de dar o próximo passo. E assim, eu olho, mas é muito fácil de resolver isso aqui. Aí vai chegar na prática, não é. Porque nem sempre as pessoas têm essa capacidade de olhar e conseguir reproduzir na íntegra. E ainda tem o anúncio, né? Se tu não tem o YouTube Premium, ainda tem que esperar o anúncio que vai cada vez sendo maior. E pedagogicamente... Às vezes é 1 minuto vídeo e 3 minutos de anúncio, mas tudo bem. Então, assim, é muito frágil dizer que, mas eu aprendo, é só olhar no YouTube. Não, não aprende. Pouquíssimas pessoas. Se tu pegar aí, até uma estatística que eu vou atrás depois, de característica, cada um tem uma característica que aprende melhor. Eu, particularmente, aprendo muito olhando. Então, eu tenho essa facilidade com o YouTube. Mas eu sei que não é, a grande maioria das pessoas precisam ter ou uma experiência na prática, enfim, todos os processos de aprendizagem, tem toda uma metodologia para isso. Mas pouquíssimas pessoas têm essa característica. Então, dizer que vai ver no YouTube vai ser a mesma coisa da escola, desculpa, mas não tem como. Não é uma objeção, é muito fraca, porque não é essa a realidade de aprendizado. E realmente, primeiro que para a pessoa aprender no YouTube, ela vai ter que olhar, ter a característica de aprender, ela vai ter que ter a organização, a disciplina, lembrei da palavra, disciplina daquele momento, aprender e tudo mais. E o fato de ir numa escola também se a pessoa está indo fisicamente lá, ela está... Igual a academia, marcou o horário, vai ter que ir. Então, ela vai chegar naquele momento, ela vai ter um ambiente adequado. Nós estamos ainda batendo na primeira objeção.
37. Não, tô brincando. Então, assim, a Taina está batendo na primeira objeção. Se ela está indo fisicamente, se ela não tem essa disciplina e vai na escola, a escola vai dar o ambiente onde ela vai ter aquele momento que ela vai parar, ela vai ter uma pessoa para apoiar, ela vai ter o ambiente de aprendizagem, ela vai ter os exercícios, ela vai ter todo um contexto que ela realmente vai aprender. Agora, não, ela não pode. Acho que a gente pode meio livre aqui, né, Malu? Eu já queria puxar Pode, não tenho tempo. Não tenho tempo, não consigo fazer na escola. Beleza? Então a gente tem a opção online, que aí a gente volta com o gancho de várias lives que a gente fala da escola dar a mesma experiência. Então, ter o horário agendado que a escola, de preferência, né? Ter o horário agendado que a escola vai conseguir ter um atendimento online realmente próximo, entendendo o aluno, entendendo as dificuldades, verificando se aprendeu. E assim, por favor, né, gente? Não é só aprendeu, fulano, sim ou não? Sim, ótimo. Vai para outro contato e deixa a pessoa. Não, faz um questionamento da aula, pergunta o que tu aprendeu hoje, consegue resumir? Eu sei, e aqui é uma dica. Esses dias eu vi, tem uma escolas fazendo isso, tá? E a pessoa falou que dá muito certo. Principalmente se envolve ter o responsável por aquele aluno, que é pedir para o aluno mandar no WhatsApp, ele só atendia online, né? O resumo da aula. Então, ele pedia em um pequeno parágrafo o resumo da aula. O aluno tinha que mandar. Ele falou que mudou muito. E ele normalmente, claro que tudo depende do volume, mas ele fazia isso. Ele normalmente pegava um print e mandava para o pai, o responsável, dizendo, isso aqui é o seu aluno, muito obrigado pela confiança, o seu filho, enfim. Ele fez a aula agora, acabou agora, isso foi o que ele nos reportou, que ele aprendeu e tudo mais. Já gerava uma conexão com o pai, uma confiança em cima do trabalho. Mas, quando uma escola, e olha como é um assunto, e a gente sabia disso, eu sempre digo para a Malu, tem assuntos que é importante que a gente traga para a mesa, vamos chamar assim, para a live, mas são assuntos que não atraem gente. Quando a gente faz assunto, estratégias comerciais, campanhas comerciais, vem um monte de gente na live. Quando a gente fala de objeção, vem menos gente, mas a gente sabe que é importante que a gente fale isso. Por quê? Porque é comum a gente ver, meu vendedor não consegue vender, meu vendedor não... o meu preço... Isso reflete no resultado final financeiro da escola, entendeu? Porque o tá caro, ele está atrelado ao quanto tu consegue mostrar o seu valor. E por que a gente está falando que tem ferramentas? Porque imagina se tu senta na frente do aluno e começa a mostrar tudo. Se tu está presencialmente, é um mundo ideal. Tu consegue mostrar a tua escola, ele está sentindo o cheiro da tua escola, ele está sentindo o ambiente agradável, que é ar-condicionado, ele está vendo as pessoas, vendo o laboratório. Então, a percepção é diferente. Agora, se tu está atendendo online, tu tem que dar o máximo possível essa experiência. Então, nós temos a máquina de leads que pode criar LPs, várias LPs sobre a tua escola, fazer vídeos e colocar nessas LPs e mandar no link de WhatsApp para que ele veja como é que é a tua escola. Veja um pouquinho como funcionam as nossas aulas, pode criar uma LP bonitinha, com as informações, com um vídeo mostrando... Tudo isso tu consegue fazer com uma máquina de leads, entendeu? Então, já cai no teu CRM automaticamente se ele manda uma interação para ti. Então, tu tem ferramentas que dão essa visibilidade e fazem com que ele aumente a percepção de valor e, consequentemente, comece a quebrar a objeção de estar caro, porque, independente de atendimento online ou presencial, a gente precisa quebrar isso, senão a gente não vai vender. Porque dificilmente a pessoa já vem achando que, não, isso é muito barato. Que também é muito barato, também pode ser uma pegadinha, né? Se a pessoa ela diga, isso aqui é muita coisa para o preço. Também a percepção de valor é ao contrário, né? Então, se a gente pega um tênis Nike e está R$20 na Shopee, a gente já sabe a expectativa que a gente tem em relação àquele tênis. É basicamente ilustrativo, porque se tu começar a utilizar, ele vai dar algum problema. É impossível um produto que custa R$500 está custando R$20 na Shopee. Então, a gente sabe a expectativa que tem. E a mesma coisa, se a gente quer entregar um monte de coisas e diz que vai cobrar R$9,90 por mês do aluno, ele já sabe, ele já tem a percepção ao contrário também. Mas não vamos sair da nossa objeção inicial ali, que era o tá caro, que é normalmente a primeira, né? Mas, até coloquei justamente por isso, né? Eu coloquei justamente por isso, porque eu acho que é o que todo vendedor, todo dono de escola deve escutar, tá caro, né? Mas faz parte do jogo e é que nem a gente fala, tem que ter um bom treinamento, saber quebrar essas objeções para que ela não tenha impacto inicial ali já para não seguir a tua venda, né? A questão que... E outra, né, Malu? Malu, vamos trazer aqui... essa live aqui, por exemplo, essa aqui,
vai ser uma live que os vendedores, todos os vendedores da escola precisam ver. Por Aí quê? eu Porque digo, aqui fala as objeções do mercado deles. Eles não têm que ficar vendo, não vão precisar ver um vídeo no YouTube de um treinamento do cara que vende caneca de brinde e vai ter que mudar as objeções para a realidade dele. Não, nós já estamos trazendo aqui as objeções do nicho do mercado que eles trabalham com o produto que eles vendem. Mas vamos adiante, Malu. Vamos. Aí eu tenho aqui do não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer o curso. Mas aí agora vamos entender. Muitas vezes, não necessariamente a pessoa não tem tempo. Normalmente, ela está dando uma saída francesa da tua venda para poder pensar melhor. Porque dificilmente uma pessoa que procura também não vai ter tempo. E tempo é uma questão de a gente tem que se organizar, porque talvez precise dar a percepção de que ele tem a opção de fazer na escola, ele tem a opção de fazer online, que ele vai ter uma experiência semelhante. Tem a questão de que ele pode fazer com horário marcado, ele pode fazer no horário dele, mas aí vai exigir que ele tenha essa organização de fazer o curso, senão o curso fica esquecido, igual academia, igual várias coisas que precisa que tu tenha essa organização. Então, o tempo vai pedir para ele, olha só, mas tu não tem uma hora por semana para fazer essa aula, ou 1h30 por semana para investir numa coisa que vai dar o retorno na tua carreira. É verdade. Não, e, gente, eu concordo que a academia é importante, é óbvio que sim, é saúde e tudo mais. A pessoa vai lá, se dedica, vai todo dia 1 hora. Sabe que ela não consegue pegar na semana e mais 1h30 e dedicar ao que vai agregar na carreira dela, ou vai dar uma carreira para ela? Exatamente. As pessoas ainda não têm a carreira, então assim, vai começar talvez o start de uma carreira em cima de uma qualificação. Então, acho que essa não tem o tempo, é mais atrelado a sair fora do teu atendimento, do que realmente, se a pessoa está na tua frente ouvindo, ela está disposta de alguma forma. Ou a gente não foi possível ainda dar a real importância e o impacto na vida dela dos cursos. Do que o que vocês estão vendendo vai impactar a vida dela. Porque se vai impactar, ela vai abrir um espaço. Com certeza. Não tem sombra de dúvidas que ela vai abrir espaço. Essa questão do EAD, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, não é questão de querer vender EAD, né, ou presencial, mas eu acredito muito que as escolas têm que ter a possibilidade, se é uma escola presencial, tem que ter a possibilidade de EAD, principalmente casando com o assunto da live de semana passada, com relação à escola de turnos integrais, os alunos com pouco tempo disponível, então também pode ser a questão do tempo, realmente pela rotina, né, do dia a dia ser um pouco mais hoje em dia mais corrida, mais cansativa, então tem os jovens que são de madrugada, então que não curtem muito o dia, gostam da noite, querem estudar à noite, né, tem uma facilidade, então tudo isso também pesa, né, na questão da decisão, então pensem também com relação ao EAD, porque eu acho que o EAD é uma ferramenta hoje indispensável na escola de vocês. Sei que é muito valorizado o presencial, mas um bom EAD também faz a diferença no resultado. Tem que ter esse produto. Eu vou lançar uma aqui, que eu gostaria da participação para ver o que vocês respondem. Porque é uma clássica, mas vou lançar ela e vou ir para outra, depois eu volto para dar tempo de vocês digitar. Tem uma que é vice-versa, né? Eu vou falar primeiro da mulher, mas tem o contrário também. Que é a mulher, muitas vezes, ouve todo o atendimento e diz que tem que falar com o marido. E ao contrário, quando o marido está ouvindo, você tem que falar com a mulher. O que normalmente vocês respondem? Porque eu já vi as mais inúmeras possibilidades em cima disso, mais agressivas e mais tranquilas. Então, eu vou deixar aqui, eu quero que a galera comente. E aí, eu vou trazer aqui, uma. Já tentei fazer curso antes e não terminei. Então, fica essa de conversar com o marido para que vocês possam colocar nos comentários. E antes, nós vamos falar aqui dessa de fiz o curso antes e não terminei. Isso aqui é uma coisa que acontece. É uma realidade nas escolas. Então, é importante que no atendimento a gente já tente entender o contexto do porquê que essa pessoa não terminou. Eu lembro que é uma característica que eu gosto de fazer. Quando eu dou aula, eu sempre tento entender a realidade de cada um, aos poucos. Às vezes é no intervalo, às vezes é antes, aqueles 5 minutinhos antes. Cada dia eu pego um aluno e começo a perguntar e conversar com ele para entender o contexto dele. O que ele faz, se ele tem família, não tem família, para a gente entender esse contexto. Será que essa pessoa, na verdade, ela não gostou do curso? Será que ela não teve o apoio?
Será que aquele momento da vida dela não foi possível? Tem que entender. Por quê? Porque aí, tu entender desse contexto, esse contexto ele já fica, claro, de preferência, ele fica em algum lugar da escola, algum software, alguma coisa, para ter essa importância. Então, eu lembro que, não sei se o pessoal da solução está aqui, mas na época da solução, a gente tinha isso, claro, primeiro que tinha Daisy que sabia tudo de cabeça, mas a gente colocava isso e anotava. Por quê? Porque às vezes na hora de fazer uma ligação para a pessoa para verificar por que ela não veio da aula, a gente já sabia o contexto. Eu gostava de entender, porque às vezes ela dizia assim, hoje eu não pude ir porque meu filho ficou doente, teve febre, não foi. Por quê? Porque eu gostava de na próxima aula perguntar para ela. Quando ela veio de novo, eu perguntava: e aí, fulano, teu filho melhorou e tudo mais? É uma coisa que as pessoas ficavam normalmente surpresas de lembrar. Mas eu gostava de entender esse contexto. Porque a gente precisa entender isso para poder entender a realidade. Então, às vezes, ela não gostou, às vezes ela não teve tempo, às vezes aconteceu alguma coisa. Não é por mal que as pessoas... Mas é importante que a gente entenda isso, as características dela, para depois entender essa realidade do outro lado. Mas, voltando, então, do marido, que eu queria falar um pouquinho, Malu, sobre isso, antes da gente voltar para o marido ou para a esposa? Não, mas essa questão é exatamente isso que eu penso também, mesmo pensamento. E a questão do que eu acho também, que o negativo, muitas das vezes, é também um comercial, ele não instigar a pessoa antes e conversar e saber um pouco sobre essa questão, que nem ele já tentei fazer curso e não terminei, tá, mas o porquê que tu não terminou? Às vezes só faltou um suporte, às vezes só faltou uma estrutura de ter alguém ali conversando, vendo a apostila junto, vendo o exercício junto, perguntando para ele se está tudo certo, se está tendo dúvida. E isso não vem só de encontro com o presencial, que a gente sempre fala do instrutor em sala de aula, ali em cima do aluno, que nem o Lisandro falou, às vezes é um assunto normal da vida do dia a dia dele, mas a importância que tu dá para ele faz diferença para ele no chegar em casa, por exemplo, comentar com o esposo, marido, esposa, filho, pai, mãe. O professor hoje perguntou como é que eu estava, ele viu que eu não fiz a aula passada, veio e perguntou se eu fiquei com alguma dúvida, se eu esqueci do conteúdo que quis refazer. Então, sabe, é uma preocupação que acaba, no primeiro momento, para vocês, pode parecer que é bobo, mas lá no final, numa rematrícula, lá no final da hora da entrega do certificado, pode ter certeza que vai ser lembrado desses momentos. Então, eu acho que... Ô, Malu, vamos pegar o gancho aqui. E tem aquele clássico também que acontece, né? Que o meu filho não termina o curso, não terminou o último curso, nem vou pagar o novo curso para ele. Porque muitas vezes o filho, vocês conseguem identificar claramente no atendimento que o filho tem aptidão para marketing ou para design, e o pai quer o quê? Não, vamos colocar administrativo, porque administrativo ele vai conseguir emprego mais fácil, e aí fica o quê? Vocês com a quase que impossível, como é que eu ia dizer? Esqueci agora o termo, mas fica com um baita de um objetivo, que é fazer a pessoa que tem total aptidão para marketing, desenho e tudo mais, querer que ela aprenda Excel e seja muito boa no Excel, porque o pai quer que coloque. Então, descasa a expectativa do aluno, o que ele quer realmente, com o que o pai quer. E aí, fatalmente, vai acontecer, que é um clássico que acontece quando tem que fechar turmas e tudo mais. Então, eu lembro de um momento que eu trabalhava, que era turma, que era fechamento de turma, e tu via, na primeira aula, a turma completinha, com 20 alunos ali, 20 ou 30 alunos. Daqui a pouco, da 2 semanas, tu via que... Na primeira aula, tu já via que tinha algumas coisas ali que a gente merecia uma atenção muito grande, porque teriam dificuldade, porque não é exatamente o que eles queriam, era o que ou o vendedor conseguiu vender, ou que o pai queria que ele fizesse aquele curso. Então, isso também está atrelado à questão de começar curso e não terminar, tudo isso. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui do marido e da mulher, aqui para ser polêmico. É isso aí, eu vi que teve alguns comentários ali. Então, vamos lá. E é legal que aqui já deu até os dois extremos aqui. Pode ser mais, não vou chamar de agressivo, porque parece ser ruim isso, mas pode ser mais forte comercialmente ou não. Então, vamos lá. Preciso falar com o meu marido ou esposa. O senhor tem algum horário que possamos nos reunir para apresentar melhor os serviços?
Aqui tem um gancho interessante que é, a gente nunca pode deixar, isso aqui já quase que sai fora, mas é importante, a gente nunca pode deixar a negociação na mão do cliente. A negociação tem que estar na mão de vocês. O que isso significa? Quando ele fala assim, eu vou ter que falar com a minha esposa, com o meu marido para verificar sobre isso, tu não pode dizer, não, beleza, conversa com ele e entre em contato conosco. Quem é que está com a negociação na mão? É o cliente. Se ele nunca mais falar, se ele nunca mais responder nada, está na mão dele. Claro que vocês vão ficar perguntando e ele vai dizer, não, eu não falei ainda. Então tá, e tu responde de novo. Não, então tá, então quando verificar, tu me avisa? Ou seja, jogou a bola de novo para o cliente. A negociação tem que estar na mão de vocês. Então, tem que falar com o meu cliente. Quando que eu posso te ligar? Traz a negociação para vocês. Combinou, tu vai combinar com ele. Quando que eu posso te ligar? Eu acho que eu posso te ligar hoje às 10 horas, ou hoje às 9 horas, ou hoje às 18 horas. Porque tu já tem que trazer negociação para o teu lado. Tu tem que combinar com ele isso. Isso dá senso de responsabilidade. Se eu deixo como, verifica e estou à disposição. Isso é muito aberto. Está na negociação com ele. A probabilidade dele te responder daqui a 2 semanas, nem sabendo mais o que tu explicou na aula, a não ser, claro, que ele tiver com muita necessidade, mas a probabilidade dessa negociação esfriar, que é o que vocês não querem, é muito alta. Então aqui, o pessoal já está dizendo, então ele já quer saber o horário, que é isso que eu falei agora, já marcou horário, trouxe a negociação para a escola, não deixou a negociação. Aí tem aqui, essa questão de perguntar para o cônjuge, eu normalmente falo, quer marcar o horário para explicar para os dois juntos? Isso é legal, pegar os dois juntos. Então, ou tu apresenta de novo só para o cônjuge, de repente ele vai estar num local que ele vai conseguir pelo menos por telefone, ou tu apresenta para os dois, que seria o mundo ideal, né? Apresentar para os dois. Vamos lá. Possuímos uma equipe qualificada para acompanhar e auxiliar ao longo do seu curso. Então, acho que aqui está falando da questão de acompanhar o processo e fazer com que a pessoa não desista. Isso aqui, eu gostei desse aqui, hein? Esse aqui é legal, hein? O senhor acha que ele ficaria chateado com você caso você aproveitasse a oportunidade de ajudar o futuro profissional do seu filho? Aqui vai no emocional. Eu ia falar agora sobre... Esse vai no emocional, esse aqui eu gostei. Uma coisa que eu já falei sobre, né, uma outra vez sobre essa questão da objeção, da questão que tem que falar com o cônjuge e tudo mais. Existem locais que, se está presencialmente, já diz assim, tua esposa, tá trabalhando agora? Ele está trabalhando, ele pode atender o telefone? Pode, então tá. Vamos ligar agora para ele, vamos conversar. E principalmente essa parte do emocional. A Bianca falou isso agora. Sugira uma ligação na hora para o cônjuge. Isso aí. Porque às vezes não tem, às vezes realmente, que nem Luciano falou, uma desculpa para não fechar no momento. Então a pessoa já vai tentar desviar e tu vai entender que ela não quer, né? Que ela não quer naquele momento. Mas às vezes vai ligar, realmente vai fechar. E essa questão de tu mexer com o emocional, e isso a gente trouxe já umas lives falando sobre isso, trabalhar com o emocional na venda, porque isso é um gatilho mental muito forte. Eu acho que, se eu não me engano, as técnicas de PNL tem uma live que a gente fez e fala sobre isso. E assim, né, Malu? Venda é emoção. Qual é a mãe, qual é o pai que não vai querer o filho bem, né? Qual é a mãe e o pai não vai querer ver o filho bem? Ou, né, vou dizer, a gente que é casado, quem não quer ver o teu esposo, né, teu esposo bem, né? Trabalhando, prosperando, crescendo. Então, a gente sempre quer o bem do outro que está do nosso lado. Então, essa questão desse gancho com relação a falar sobre o futuro, sobre o que é o melhor para esse aluno, né? Independentemente se é pai, mãe, esposo, filho, filha, não tem comparação. Né? Porque realmente, cadê? Perdi aqui, subiu, peraí. Aí o pessoal disse, agora eu lembrei, realmente, se tu liga na hora para o cônjuge e já fala, juntando isso que o Altevir falou, e fala, eu estou aqui com a sua esposa, a gente está falando sobre uma grande oportunidade que vai contribuir para o futuro do seu filho, faz todo o discurso e diz, chegamos a esse valor, é uma oportunidade única, só que a sua esposa falou que não consegue tomar a decisão sozinho, precisa da tua ajuda, blá, blá, e já naquele momento já resolve. Cara, tá ligando para a pessoa, dizendo que tem uma oportunidade para o filho que vai contribuir, a possibilidade da pessoa não, pelo menos, ouvir.
Porque aí está ouvindo da boca de vocês, não está ouvindo a versão da esposa ou a versão do marido, que já pode dar um telefone sem fio no meio do processo aí. Tem a opção também que o pessoal sugeriu agora nos comentários, que é dar aula grátis. Pô, não pode responder agora? Não tem problema, já vamos deixar o seu filho para fazer uma aula grátis. Ou seja, já deixou a negociação também na tua mão, porque aí ele vai vir na escola, ele vai fazer aula grátis, de preferência o outro cônjuge traz já para ver a experiência que o filho está trazendo. Então, tudo isso vai trazendo a negociação para o lado. O que vocês não podem deixar a negociação do estou à disposição e qualquer coisa me avisa. Falar isso para o lead vai esfriar com certeza. Porque aí não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum senso de urgência em resolver alguma coisa para dar o retorno. Então, nunca deixe a negociação na mão do cliente, tá? Malu, quer complementar com alguma coisa antes da gente ir para o próximo? Não, eu acho que é basicamente isso. A partir do momento que tu deixa nas mãos dele, ele tem total liberdade de não fazer absolutamente nada, nem com as informações que tu te esforçou tanto para mostrar para ele. Então, sempre tenta fazer aquele jogo de pergunta e resposta, mas tete a tete, tipo, e daí vamos fechar. Não, vamos ver. Tudo certo, tipo, não dá muito tempo dele ficar raciocinando, pois é, tenho que ver. Quando a pessoa começa a pensar muito, daí já vem outros assuntos, outras coisas na mente dela, pode ter certeza que vai se desviar o atendimento, vai se desviar o propósito, o objetivo e assim por diante. Então, e é diferente de empurrar. Tu não vai empurrar o curso da pessoa, mas tu vai fazer com que ele tenha todas as informações necessárias para tomar a decisão. Isso é mais importante. E aí vem... Empurrar também não adianta, não vai empurrar só ficar empurrando o curso, obrigando, ou fazendo coisas que não são saudáveis. Não adianta a venda também que não é saudável. Mas a venda, ela tem que ter o calor da venda, ela tem que ter a cada etapa da venda, ela tem que ter esse processo. Ela não pode também ser, não, é que eu não quero empurrar nada para o meu cliente, então eu deixo super livre. Também não dá para ser livre. Tem que ter o momento da venda, tem que ter o calor da venda, tem que ter aquele momento onde as objeções estão sendo quebradas, vocês já vão quebrando as objeções, vocês já sabem quais são as objeções, então vão quebrando elas e já vai caminhando para a venda. Desculpa, Balô, te atrapalhei. Capaz, não, daí vem de encontro com aquela questão que a gente sempre fala. Se o teu vendedor, ele sabe do teu método, ele estudou o produto, ele sabe exatamente o que a tua escola tem a oferecer, não tem atendimento perdido. É pergunta e resposta o tempo inteiro. Então, que nem me falou, não é questão de empurrar. É sempre tu ter uma resposta para aquela objeção dele, seja ela um produto que a tua escola oferece, seja ela uma forma de pagamento que é facilitada, seja ela um instrutor que vai dar um atendimento legal, ou o próprio vendedor que vai dar uma assistência, mas você sempre tem que ter tudo. Então, treinamento, comercial, principalmente ferramenta, curso, que voltamos a falar o que a gente falou no início, lançou o curso, teu instrutor vai fazer, mas também teu comercial pode olhar. Entendeu? Então, é exatamente isso, é ter todas as respostas para todas as perguntas. Eu, particularmente, às vezes fico chateada de atendimentos que me deixam a desejar, como, por exemplo, não ter uma resposta para uma coisa que, às vezes, eu tenho que estar pesquisando de um produto que é da própria loja, que o vendedor deveria de saber. Então... E sabe o que é interessante que a gente fica falando de vendas e objeções e tudo mais, e parece ser óbvio. Pô, é óbvio que as pessoas precisam saber isso. É óbvio muitas vezes para a gente. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que estão participando aqui comentando, algumas objeções pensaram assim, pô, mas isso é óbvio que as escolas têm que saber, mas não é. E a gente vê a realidade. A gente, às vezes, tu vai comprar alguma coisa, chega na loja, a pessoa não está minimamente, e para qualquer coisa, não está minimamente preparada para te vender aquele produto. Isso é muito comum, eu acho muito chato. Então, eu fico sempre pensando, cara, não dá, a pessoa tem que saber, as escolas tem que saber, o vendedor, mas eu tenho aquele vendedor que vem de casa pegando fogo, que é um termo que eu não sei se tem em todo o Brasil, mas a gente tem aqui no Sul, né? Que o cara é tão bom que vem de casa pegando fogo. Mas tem que saber do produto. Porque se tu pode, aí o vendedor, ele fatalmente vai fazer o quê? Vai empurrar, ele vai dar um jeito, ele vai fazer uma pressão absurda e vai vender. Mas o quanto depois essas vendas elas vão se transformar em realmente num aluno que não é no segundo mês que vai cancelar. Então tem que ter esse equilíbrio? Tem, mas o vendedor tem que saber as informações, gente. Tem que saber o mercado de trabalho, ele tem que saber aonde se encaixa o lovable, ele tem que saber falar lovable corretamente, não pode falar louvable, entendeu? Tem que falar, mas é inglês.
Cara, mas tem que saber esse termo, isso é a imagem da escola de vocês. Não pode falar algo errado, mesmo sendo em outro idioma. Tem que saber falar, treina, bota lá no Google o tradutor lá e fica ouvindo eternamente lovable, 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 até ele aprender a falar, porque é interessante, entendeu? Vocês vendem uma nova possibilidade, um nível acima para os alunos, então vocês têm que estar, não só, vocês não têm que somente ser esse novo nível, vocês têm que parecer esse novo nível. Isso também vai quebrando a objeção, que linka lá naquela primeira objeção do Takara. Se a pessoa fala lovable e o aluno tende, os alunos, as pessoas mais novas tendem a, talvez já terem ouvido sobre lovable. E aí vê a pessoa falar lovable, aí pensa, não vai dar. Entendeu? A pessoa não sabe nem falar o curso. Então, tem que saber onde é que está inserido, qual é o mercado de trabalho, tem que saber oxigenar para entender aonde ele se encaixa do melhor jeito possível aquele curso. Isso é obrigação do instrutor. O instrutor também tem que saber, mas é obrigação do professor. E outra, agora quero pegar um gancho, que é uma coisa que a gente já falou, e eu quero saber se vocês praticam isso. Tenho medo de pagar e não valer a pena não aprender. Quem aqui tem garantia de aprendizagem? Ou seja, não aprendeu, faz de novo, não tem problema. Quem é que pratica isso? Isso aqui pratica e divulga, né? E divulga. Isso aqui é a mesma... Eu tenho uma percepção quando eu compro algo no Mercado Livre ou na Shopee. Tá tudo bem, eu compro. Se não der certo, eu olho, fecho a caixa e entrego. É uma segurança que eu tenho. Essa é a mesma segurança do curso. Quem é que tem essa garantia de aprendizagem? Ou seja, se o aluno chegar no final e disser que não aprendeu, não tem problema. A gente recoloca ele e ele faz o curso novamente sem custo. Vocês têm isso na escola de vocês para dar essa segurança, porque o que o pai está contratando, de fato, vai ser entregue. Vocês dão essa certeza. Isso é muito comum em cursos online, né? Então, cursos online esses cursos, assim, totalmente diferentes que tem na internet, cursos de marketing, lançamentos, tudo mais, tem muito isso, essa garantia. Vocês praticam essa garantia na escola de vocês? Ou seja, para deixar aquela situação que dificilmente o pai vai dizer que não. A Joana falou uma coisa interessante, hein? A gente não deixa chegar no final do curso. O controle é de aula em aula, o prof vai reposicionando caso seja necessário. Aí aqui, Joana, aí tu já está no nível acima ainda. Então, tem o nível que tu vai acompanhando e tem o nível que é quase que um bombeiro vai apagando incêndio. Eu falei no nível bombeiro, que é quando decidi, viu só no final que o aluno disse, eu não aprendi nada. Agora, óbvio que é muito melhor a percepção do teu instrutor já entendendo como é que as coisas estão andando e já reposicionar. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Reposicionar o aluno, já que ele faça a aula de novo, não perde todo o contexto das aulas anteriores, porque chega no final vai ter que começar do zero. É outro contexto, isso é perfeito. O que a Joana está fazendo seria vital que todos os alunos fizessem esse acompanhamento muito próximo. Todos os alunos não, todas as escolas fizessem. Malu, quer complementar com alguma coisa? Não, com certeza. E eu digo, a garantia de ensino é também para vocês uma segurança que a escola de vocês na rua não vai ser falada mal. Né? O que acontece? Muitas das vezes tem pais e mães e pessoas mesmo no dia a dia trocam ideias falando sobre o curso que fez, sobre algum produto, como o Luciano falou, próprio marketplace aí, que tem inúmeras coisas que vocês podem estar comprando e as pessoas trocam ideias. Comprei e foi bom. Comprei e não foi tão legal assim. Fiz um curso lá no Ouro Moderno e não foi tudo isso. Mas eu estava pensando em fazer, então. Aí a pessoa, imagina, às vezes por um mínimo detalhe, né? Que nem a gente já falou, a gente sabe que a garantia de ensino, ela tem a tendência de deixar o aluno um pouco mais tempo. Mas, gente, que um mês a mais ele fique, ou 2, dentro da tua escola, porque a gente sabe que hoje em dia existem inúmeras pessoas que têm dificuldade de aprendizado, né? Que não conseguem, às vezes, ter uma aplicação da aula 100%. Então, é uma garantia que a escola de vocês vai ter para não ter uma má fama lá na rua, como uma escola que só quer vender um método, que só quer fazer dinheiro, que não dá garantia de ensino para o aluno, que os alunos saem e não aprendem nada. E isso, vou dizer, vamos dar um exemplo da nossa cidade, que é Montenegro. É muito, muito, muito chato, porque aqui todo mundo fica sabendo muito rápido, né? Tanto que tem escolas aqui que a gente sabe
né? Que pode se indicar não digo só de escola de ensino profissionalizante, ensino regular, locais também que a gente frequente, que vai se alimentar. Então, basicamente isso, né? A boca do povo é um dos maiores marketings que a gente tem hoje ainda, né? Ainda. E por mais que a gente queira muito no digital, também a gente tem que pensar o que as pessoas ainda falam, principalmente cidades de interior. Isso aí é muito marcado. Ô, Balu, e assim, ó, acho que ninguém gosta disso que eu vou falar agora, mas ninguém gosta de o seu fornecedor, ou a escola, qualquer coisa, até o açougueiro, até o mecânico, principalmente o mecânico, de ficar na mão. Né? Ficar na mão é no sentido de quando tu precisar, a pessoa tirou o corpo fora. Então, eu sempre digo, o pessoal às vezes vem aqui na Ouro me perguntar, você não sabe um cara que instala a janela, um cara que instala no seu... Fica fazendo assunto, perguntas aleatórias. Isso é muito comum. Mas eu sempre digo, cara, eu tenho um cara que eu vou te indicar, ele não é o cara mais barato, ou às vezes até é o cara mais barato, assim, ó, ele não vai te deixar na mão, esse é o principal. Então, se der problema, ele vai voltar e vai te ajudar. A escola tem que ser a mesma coisa. Não pode ser naquele momento da venda tudo lindo, mas na hora que o aluno começou a reclamar e dizer que não está aprendendo, a gente deixa na mão. É uma sensação muito ruim. E vou complementar aquilo, e agora a gente já vai ali para o fechamento da live, né? E vou complementar. Quando a gente vai falar mal, se a gente tem uma percepção ruim, ou um serviço ruim, ou não deu... Quebrou a expectativa, vai ser a conversa inicial do churrasco, vão falar para 10 pessoas. Alguém vai falar que do time e o outro vai complementar falando mal da escola de você. É verdade, isso é igual à escola que eu, entendeu? Então, assim, é normal, as pessoas vão falar mal para 10 pessoas, mas vão falar de bem da escola de vocês para uma ou duas. Isso é normal acontecer. Vocês vão ser os motivos de churrasco se vocês não quebrarem. Churrasco não, as jantas, né? Aqui é tudo churrasco. Normal, as jantas ou o café, as pessoas vão falar mal. Então, a garantia de aprendizado, ela dá uma segurança maior. Então, pode acontecer, porque tu não está tirando o corpo fora. Cara, pode acontecer. Eu não posso garantir, eu não tenho como abrir a cabeça da pessoa e colocar o conteúdo dentro. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho como garantir que ela vai aprender. Daqui a pouco, de primeira, ela não vai aprender, mas não tem problema. A gente vai acompanhar. No caso da Joana, comentou, a gente vai acompanhar. Talvez ele tenha que refazer aulas. Tá tudo bem. Ou talvez ele tenha que fazer todo o curso. Tá tudo bem. Isso eu consigo garantir. Eu garanti que eu não vou largar a tua mão no momento que se for necessário refazer alguma coisa, a gente está junto, não tem problema nenhum, a gente refaz. Isso eu garanto para ti. Isso pode garantir, porque isso é verdade. Isso é percepção. Eu cansei de quando eu dava aula de atrapalhar todo o cronograma ali, que eu tinha que voltar uma aula e dar aula de novo, porque eu vi que o pessoal não foi, eu não conseguia avançar sem aquela aula base, que era fundamental na aula anterior. Isso vai de percepção. Deixa eu só ver. Isso, lê aí, agora que eu estou curioso aqui da Joana falou. A gente não deixa chegar no final, tá? Temos alguns alunos com neurodivergências, então acabamos aplicando para todos o mesmo controle. Você falou para eu avisar sobre as casas que criamos. Ah, sim, que era sobre a da gamificação. Sim, gamificação. Isso aí. Daí, está dando certo. Só para cumprir com o combinado. Fizemos cartas à mão. Ah, legal. Muito bom. Para dar o contexto, a Joana pegou a gamificação. Eu não sei se eu vou conseguir dar todos os detalhes, mas a Joana pegou a nossa gamificação e ampliou ela, vamos chamar assim, e colocou isso e implantou na escola com casas e tudo mais. Eu sei que tem uma coisa meio Senhor dos Anéis, né? Estilo Harry Potter. Eu confesso que está ultrapassando o meu conhecimento do Senhor dos Anéis, que é praticamente zero. Mas não, é Harry Potter. Isso aí. Aqui, para mim, é tudo a mesma coisa, mas tudo bem. Desculpa, que é pessoal do fã Harry Potter, mas é Harry Potter. Então, a Joana ampliou e bem legal, ela já mostrou para mim os vídeos e tudo mais. Realmente, isso é legal. Pegou uma ferramenta, ampliou, melhorou ela, colocou ela de uma maneira mais adequada dentro da escola. Eu tenho certeza que engajou um monte os alunos. Então, isso é bem legal a gente ver vocês usando as ferramentas. Malu, vamos encerrar nossa live? Vamos ver se mais alguém combinado de 45 minutos que a gente nunca cumpre, mas a gente tenta chegar. Se vocês têm mais perguntas, pode ir colocando aqui. Acho que é isso. Então, assim, mas as principais... A gente fez um apanhado de objeção aqui e a gente quis trazer as principais objeções.
para a gente realmente também, já tivemos ideias aqui, o pessoal comentou, porque é interessante que a gente converse sobre isso. Que o grande objetivo, e a gente está prestes até, a gente quer ampliar isso que nasceu como uma live, e a gente quer ampliar isso para trazer mais possibilidades, porque ele está ultrapassando somente uma live que leva conteúdos para os licenciados da Ouro. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que nem são licenciados da Ouro. Mas eu acho que a gente tem que ter um canal, principalmente um canal assim, de informação voltado para o nosso nicho de escolas profissionalizantes. Então, tem que ter. Então, a gente faz o quê? A gente pega informações e faz a parte de trazer para a realidade dos cursos profissionalizantes. É isso que a gente faz aqui. A gente traz também campanha, a gente traz materiais, a gente traz ferramentas, a gente lança curso. É um canal de mídia que a Ouro tem hoje e que é um canal muito legal, que a gente já colocou no nosso processo e a gente pretende fazer por muitos e muitos anos. Então, esse é o objetivo também, ampliar agora, que a gente quer ampliar a Hora de Ouro e fazer com que ele tenha mais informações para trazer dentro da realidade, independente se a pessoa é cliente da Ouro ou não. Eu acredito, né, Lisina, que a gente pode deixar como sugestão, se vocês quiserem chamar o nosso relacionamento também, né? E dar essas sugestões que vocês acham que a Hora de Ouro precisaria ter, o que vocês querem ver também. Porque a gente sabe, aqui internamente a gente sempre fala que esse momento, essa hora é para vocês. Justamente é movida totalmente pensando nos licenciados, no que vocês precisam a cada dia mais, né, melhorar, ter de conhecimento e principalmente o que a gente também pode estar aprendendo com vocês. A gente aprende muito. Muito. E nada melhor de vocês também sugerirem o que vocês querem ver aqui. Porque esse momento é dedicado 100% a vocês. A segunda-feira ela já começa com a gente já conversando. Na verdade, na sexta, né? Quando a gente lança o que vai ser a live, a gente já está, né, no pensamento. Então, bem dizer, são 3 dias que a gente dedica para vocês, pensa com carinho em cada detalhe que a gente possa trazer para vocês, o que pode melhorar, porque o objetivo sempre é um só, é melhorar a escola de vocês, com que vocês vendam mais, né, tenham cada vez mais vontade de estar dentro da Ouro Moderno com o nosso método, e também compartilhando um pouco do dia a dia de vocês, compartilhando um pouco não só das coisas boas, mas das dores também, porque é isso que faz com que o coletivo aqui todo cresça junto, né? Exatamente. O Ellison botou uma pergunta aqui que é interessante. O cliente, e quando o cliente para de responder do nada? Agora a gente muda a pergunta. Por que a gente para de responder alguma coisa? Por que vocês param de responder alguém? Por quê? Manda um áudio mudo ou escreve bem baixo, foi mais esperto. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu paro de responder alguém, vamos chamar ignorar, vai ser mais fácil, ignorar, porque, né, quando, de alguma maneira, eu não estou vendo importância naquilo. Eu paro de responder por isso. Então, faltou alguma coisa ali no atendimento. Eu tenho um conhecido que começou um negócio e começou a me mandar um monte de coisa. Eu tive que bloquear ele. Porque eu não vi importância naquilo, logo eu não vou ficar respondendo umas perguntas que E outra coisa que tu falou agora é muito importante. Se tu tens EAD, tudo certo. Mas se tu tem presencial escola, por que ainda está o atendimento online? Também. Mas assim, então assim, mas eu gostei da estratégia da Joana. Um áudio mudo. Não, da Joana é muito Esses dias eu vi uma também esses dias eu vi um cortezinho, o cara tava falando de mandar uma mensagem para a pessoa e apagar. Para fazer a pessoa... eu um vídeo bem famoso até, que o cara disse que estava refletindo sobre como fazer os clientes responder mais no WhatsApp, e aí ele falou que a esposa dele mandou 3 coisas e apagou e deixou. Ele falou que ligou para ela na hora para entender o que estava acontecendo. E ele falou que na hora pensou, cara, é uma ideia? Eu vou mandar e vou apagar, porque tu fica curioso. O que aconteceu que a pessoa apagou? Aí normalmente tu manda aqueles olhinhos, né? Então, isso é estratégia para instigar a curiosidade da pessoa para a pessoa voltar a responder. Mas, normalmente, ela não viu importância, ela não viu, algo não encaixou e aí ela está ignorando. Agora, vamos lá, vamos falar bem baixinho aqui. Pô, a pessoa pode dizer assim que não quer, né? Pelo menos, né? Eu sempre acho, porque isso acontece com as escolas, a gente acontece aqui na Ouro também. A pessoa está negociando, daqui a pouco ela para de responder.
Eu acho que é pelo mesmo motivo. Ela não, por algum motivo ela não vê importância naquilo. Só que custa o Joãozinho, o Lisianinho, para ser mais conceito polêmico, o Lisianinho lá responder, ó, eu sei, estava negociando contigo, isso vai custar 15 segundos do tempo dele e vai tirar um monte de tempo de outras pessoas. Olha só, a gente estava negociando, tudo certo, mas eu não tenho mais interesse, então, por favor, eu não gostaria mais que tu entrasse em contato comigo, eu não quero mais, bababá, ok, deu e certo. Pronto. Pelo menos tu sabe que é não, do que ficar em volta da pessoa. Porque ela só não está respondendo para ti, porque ela não está vendo a importância. Eu acho que, para mim, é muito claro isso. Com certeza. Mandam, ou escreve embaixo e faz sentido para você. A gente vai testar isso. Eu vou testar aqui na Ouro esse. Se a Joana colocou, é porque funciona. Não, mas é isso. A Bianca falou uma coisa interessante, ó. Isso aqui é alinhar expectativas, tá? Eu acho que a maior quebra de objeção é perguntar o objetivo no início da tratativa. Ela mesmo te dá as armas para te derrubar a objeção do próprio lead. Tem uma pergunta que os vendedores normalmente fazem, que eu acho ela matadora. Que ele vai explicando tudo, e aí a pessoa faz a seguinte pergunta. Já virou de vendas quase, lição de objeção, mas eu vou falar que eu acho que é sensacional. Eu sempre tento usar essa. Que é a seguinte, tu explica tudo e diz, ó, desconsidera o preço. Se o preço não fosse o problema, tu fecharia aí? Tu fecharia? Seria, a venda estaria fechada para ti? Aí a pessoa vai dizer que sim, ou vai dizer que não. Ah, não, por isso, isso. Aí tu vai entender as reais objeções. Aí tu vai explicando. Vai ter que chegar um momento que o que tu precisa? Tu precisa que ela diga sim. Se o preço não fosse algo que influenciasse alguma coisa, eu fecharia com certeza. O que tu criou agora? Tu criou o cenário que tá fechado se não for o preço. Aí depois tu vai ter que entender qual é o preço que ela vai dar um ok. Então, por que isso? Tu vai dizer, eu quero te vender por R$ 149,90. Ah, não, tá um pouquinho salgado. R$ 109,90 para ti é uma realidade interessante? Aí ela diz, não, isso cabe no meu orçamento. Então, tu tem a outra resposta dela. Tá, então tá fechado. Ela diz, não, mas eu preciso pensar um pouco. Pode dizer, não, mas tu falou que se não fosse o preço, estaria fechado, e agora eu cheguei no preço que cabe no teu orçamento. Então, nós não temos mais nenhum impeditivo. Começa a fechar a venda. Então, assim, aí são alinhamentos de expectativa. Esse alinhamento de expectativa que a Bianca falou, que é pegar o objetivo no início, depois tu vem trabalhando dentro desses objetivos da pessoa também. Também é uma estratégia. Malu, vamos encerrar a nossa live aqui? Vamos. Então, faz os teus agradecimentos aí para que a gente possa ir para o final, porque a gente já tem ideia das próximas lives aqui. Já. Não, o pessoal aqui hoje se puxou aí de compartilhar aí dos comentários. Essa do áudio eu vou usar, da Joana. Essa eu vou usar. Não, essa aí eu acho que tem que testar e depois a gente fala para a Joana se deu certo. Mas, pessoal, quero agradecer aí a todos por mais uma manhã aí, mais um momento, né, de live para a gente estar, que nem eu falei, sempre tem uma troca, então olha aí, a gente aprendeu muito com vocês e, né, esperamos que também possamos passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Quero agradecer ao Lisiano por mais uma oportunidade, mais uma live tá aí, e semana que vem a gente não tem live, né, só na outra. Agora que eu lembrei. Por quê? Semana que vem é carnaval. É carnaval, então, ano passado a gente até pensou em fazer, mas a gente até fez uma enquete, se não me engano, no grupo, e muitos falaram que fechavam as escolas, porque... Mas aí a outra vai ser a primeira do ano, né? Porque dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então é verdade, então é onde que tem alguns que ainda estão parados vão começar o seu ano. Gente, então, Malu, muito obrigado pela participação, obrigado pelo apoio de sempre. Toda a equipe, não acho que não custa a gente sempre reforçar, porque tem uma equipe por trás disso ajudando a gente. Então, muito obrigado para todo mundo que participou aqui, todo mundo que está aqui discutindo, quem comentou, deu ideias, a gente aprendeu, levei uma dica que eu vou usar aqui. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Voltamos, então, daqui a 15 dias, na primeira live oficial do ano, depois do Carnaval. Na outra terça estaremos aqui, então, às 9 horas, com mais um conteúdo para aprender com vocês e tentar compartilhar um pouco também. Muito obrigado pela participação de todo mundo e bom carnaval, então, para todo mundo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.